a telinha aqui. Acho que já tá aqui. Foi. Valeu. Jonas, muito obrigado. Show de Valeu. bola. Parabéns mesmo pela utilização aí dos simuladores, que o pessoal, com certeza, né, geram uma forma de aprender Mais dinâmico, né? Mais mais fácil. dinâmica. Exatamente, essa é a palavra. Show de bola. Valeu. E não esqueçam de fazer exercício, né, pessoal? É. Eu não vou mandar a Sim. lista dessa vez, porque eu vou deixar só esse exercício e vou separar os outros, né? Porque fica mais fácil pra vocês quando a gente for fazer junto lá na próxima semana. Mas qualquer coisa eu mando uns 3 exercícios desse daí pra vocês fazer. Mas até por hoje é isso aí. Beleza? Valeu, Jonas. Falou, valeu, Henrique. Valeu, pessoal. Valeu, abraço. Falou. Wesley, quando quiser, tá liberado. Opa! Oi, gente, bom dia. Deixa eu ligar aqui minha câmera para dar um oi para vocês. Olá, gente. Bom dia, Rian. Bom dia, Bruna. Bom dia, astronauta. Mais alguém aí? Bom, gente, primeiramente, desculpa aí pelo pequeno atraso aí de 10 minutos, né? Que eu estou desacostumado. Quer dizer, não estou desacostumado, né? Estou desacostumando o Windows, né? Que essa minha maravilha de PC aqui, ele é muito devagar. E aí eu troquei, né, de sistema, né? Eu fiquei no Windows e no Ubuntu, né? Que é bem mais rápido. Só que aí eu mudei de novo para o Windows, porque, tipo, é, tipo, slide e tal, né? É melhor, quer dizer, não é melhor, mas eu tenho mais afinidade no Windows. Só que aí para ligar o Windows, né, de novo, depois de umas 2 semanas, né? Aí atualizou tudo, aí ficou aquele carregar, atualizando tela, e aí quando eu liguei aquela lerdeza, e aí eu já tô desacostumado de novo, né? O negócio é devagar, eu fico clicando aqui, clicando ali, e aí trava tudo, né, gente? Mas é isso aí. Bom, aqui a Bruna comentou a maior parte das aulas online é ver a casa dos outros, adorei a estante. Que estante? Você tá falando da minha estante, Bruna? Então, Bruna, não é uma estante, ó. É só uma fake estante, ó. Eu vou até aproximar pra você ver. É uma fake estante. É um, papa... é um tecido de parede, ó. Parece, né? Essa é a estante, que é uma micro estante. Mas aqui é só uma estante normal. Quer dizer, aqui é uma fake estante, não é uma estante. Mas parece, né? E detalhe, eu já tinha isso antes de ter esse negócio de videoconferência e tal, que hoje é chique, né? Você tem uma estante de fundo, assim, tal. Você tá numa videoconferência, né? Na universidade e tal, e todo mundo, né, ostentando estante, né? Mas aqui é meio pobrão, né? Tem a estante aqui e tem a toalha secando aqui do outro lado. Então, é... casa de pobre, né, gente? Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui os comentários e tal. Gente, ó, tecido de parede é uma coisa muito barato e fácil de fazer e eu acho que fica lindo, de verdade. Recomendo, super recomendo. Desde quando eu descobri isso, eu não pinto mais parede, eu só passo tecido. Assim, a parede, eu quero pintar de cor. Não, eu vou passar um tecido de parede aí, que inclusive é mais barato, que o metro quadrado de tinta é mais caro do que o metro quadrado de tecido. Enfim, né? O astronauta comentou aqui que usou o Ubuntu por uma semana em Dual Boot, mas parei de usar porque não tem tantos recursos quanto o Windows. Ó, não concordo muito, não, sabia? O Windows. É que assim, a gente tá acostumado com o Windows. Claro, eu não vou falar isso, né? Porque depende da qual a sua aplicação. Mas para a maior parte das pessoas, o Ubuntu ele satisfaz muito bem. Quer usar o quê? Navegador e pacote Office. O Ubuntu ele tem o LibreOffice, que é o pacote Office gratuito e tal. Então. Ele é muito. Ele não é igual ao Windows, né? Só que cada vez está mais próximo. Então, tipo assim, eu preciso dar o PowerPoint, porque eu faço a apresentação e as minhas apresentações têm algumas coisinhas, entendeu? Tipo, tem alguns efeitos especiais. Mas, tipo assim, se eu usar só o Word, por exemplo, como eu faço, eu estou usando o LibreOffice, que é o editor de texto do Ubuntu. E fora, gente, nossa, a rapidez do meu computador tá outra coisa. Nossa, muito rápido. Mas é questão de hábito, assim, eu inclusive, super. Antes eu já conhecia sobre o Ubuntu, né? Sobre o sistema Linux, mas tem uma questão também política muito forte, né? Porque ele é um software livre, né? Então, ele é muito, a gente pode usar do que só ficar sempre lá fomentando o Windows, né? Microsoft e tal, né? Então tem uma questão também bacana, né? E para quem gosta de desenvolver, o Ubuntu é a melhor plataforma, então
que é super foda. Agora, para jogos, realmente, para jogos acho que não tem muito não sei. Deixa eu ver aqui o pessoal comentando. Deixa eu ver aqui. Ué. Não entendi aqui, negócio, conversa aqui. Ah, que é um tecido de parede. Estou lendo aqui os comentários. A Bruna comentou, pode me dar de Dia das Crianças atrasado. Ah, o tecido de parede? Ai, ai. Meu aniversário tá chegando, se vocês quiserem me dar presente. Aliás, ontem foi o dia do professor, sabia? Não recebi uma mensagem de vocês me parabenizando. Vou cobrar no final do ano. O Linux tem uma linguagem de programação pré-instalada já. O Linux já tem o terminalzinho ali o tempo inteiro usando. Bom, gente, é isso aí. Nossa, não sabe Python, chique. Eu sei um pouquinho também, mas o meu negócio é C mesmo. Eu sei um pouquinho de Fortran também, que é um bagulho meio antigo, assim, mas... Obrigado pelo parabenizar do dia dos professores atrasados. Astronauta. Bom, gente, então bora lá, começar a aula. Já estamos um pouco atrasados. Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Eita, só preciso colocar o meu computador para carregar, que ele não tá carregando. Só um minutinho aqui. Daqui a pouco a conexão cai do nada aqui, vocês não sabem o que tá acontecendo. Isso aqui, colocar o negócio. Eu tenho uma mesa que é bem bacana em L e tal, só que para passar o cabo, tem que fazer um esqueminha aqui. Eu uso uma ferramenta tecnológica muito prática para puxar o fio por trás da estante. Ai. Eu uso um ganchinho. Chique. Bom, gente, vamos lá então. Pronto, vai com tudo carregando. Deixa eu ver o comentário aqui. Não tem nada no computador, só descobri que o meu tava ruim porque meu cabo do CPU quase pegou fogo. Na dúvida de não saber usar computador, gente, utilizem o sistema Linux, que é de graça e é mais rápido. É muito bom o sistema Linux. Gente, adoro. Estou me acostumando, tô querendo habituar-me a isso. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Cadê você aqui? Tá aqui, compartilhamento de tela. Vou compartilhar a tela inteira. A hora do meu computador tá errada. Está 1h21 porque aconteceu uns paranauê aqui errado. Vocês estão vendo, gente, minha telinha e tal? O meu Windows não é pirateado, gente. O meu Windows tem uma licença da universidade. O meu Windows é original. O meu Office é pirateado, mas o meu Windows é original. A universidade tem uma parceria lá com a Microsoft. 99% dos... 99% não que eu não sei, né? Mas, tipo, o uso doméstico é maioria pirata. Quem quer pagar mal caro é, tipo, quase de 300, 400 reais. Hello. A licença do Windows. Bom, gente, então bora lá pra aula. 800? Eita, Priola, mais caro do que eu achava. Então vamos lá, gente. Vocês podem acionar o microfone aí quando vocês quiserem fazer algum comentário e tal, que eu vou fechar aqui e tal, e não vou... Se bem que dá pra ver, né? Mas eu vou minimizar aqui. Deixa eu fechar essa tela aqui que tá mostrando minha cara. Pronto. Bom, gente, a última aula é o seguinte, nós começamos a falar sobre magnetismo, né? Eu falei, e aí dando uma retornada bem anterior lá e tal, a gente começou a falar sobre eletrostática, né? As cargas estáticas, né? Quais são as suas propriedades, campo elétrico, campo magnético, ou só campo elétrico, potencial, trabalho e tal. Depois a gente foi para eletrodinâmica, a gente viu o que é corrente elétrica, tensão, resistência, e agora a gente está na parte do eletromagnetismo, né? E para falar de eletromagnetismo, a gente começa a falar do magnetismo em si, né? Contextualizei aqui a importância do magnetismo aí nas questões mais práticas, então, por exemplo, né, a Terra ela tem um campo magnético que ela desvia as partículas eletrizadas do Sol para não atingir a gente. Nós temos aí uma aplicação também tecnológica, alto-falantes, né? Eles funcionam baseado em ímãs. A bússola para orientação e a produção de energia elétrica é baseado aí no eletromagnetismo, tá? São grandes bobinas que giram em torno de ímãs e tal para gerar a energia elétrica que a gente está utilizando nesse momento. Aí também um pouco falei sobre a história e tal, né? Foi muito estudado a questão de propriedades magnéticas na era das navegações, né? Porque era utilizado para orientação e tal. E eu falei um pouco sobre as propriedades dos ímãs, né? Algumas características deles, por exemplo, eles não são divisíveis, eles têm atração e repulsão, então não consigo também separar um polo do outro.
falei sobre o formato dos ímãs e falei sobre o formato das linhas de campo magnético dos ímãs, né? Mostrei para vocês esse vídeo de como é que essa questão do formato das linhas de campo não são aleatórios, né? A gente tem uma explicação fenomenológica, a gente vê essas linhas de campo se formando, e quanto à orientação da setinha para um lado para o outro, né? Você vai do norte para o sul por norte, é convenção, né? Então ela sai do norte e entra no sul, como está representado nessa imagem aqui à direita, né? O ímã. Então, falei aqui novamente, enfatizei o formato dessas linhas, porque é bastante importante, né? Então elas saem do norte e entram no sul, e são linhas fechadas, né? No interior do ímã elas vão do sul para o norte. Aqui tem várias imagens dos ímãs. E aí, gente, eu também comentei que eu posso ter diversas configurações de ímãs, né? Então, posso ter aquele ímã parecido com esse aqui, né? Com o ímã de ferradura. Eu tenho o norte e sul aqui nessas pontas. Eu tenho um ímã de barra, eu tenho um ímã de agulha. Eu tenho aquele ímã de alto-falante, aquele redondinho, né? Onde as faces, né, de cima e de baixo são o sul e norte, respectivamente. E eu mostrei também, falei sobre o campo magnético da Terra, né? Tanto que tem aquela questão que ela confunde lá, que a gente até resolveu. A gente fez esses exercícios aqui, essa questão que confunde pra caramba, né? Que é o polo sul, polo norte. Basicamente lá a gente concluiu que o polo norte geográfico, né? Então o polo norte lá e tal, Estados Unidos, pá, né? Aquela região lá do norte. Lá é o sul magnético, né? Porque a bússola, ela aponta, né? O norte da bússola aponta para o sul, né? Magnético, né? Que corresponde ao norte geográfico. Aí a gente ficou nessa questão há um tempinho. E aí eu comecei a falar sobre partícula eletrizada em um campo, né? Eu comentei para vocês o seguinte, né? Aqui eu tenho um exemplo, né? Um fio que percorre uma corrente elétrica. E aqui eu tenho um campo magnético, né? Tá vendo aqui o norte e sul? Então tem um campo magnético aqui entre essas regiões. E aí, quando passa a corrente elétrica aqui, ó, o cara fecha o circuito, esse ferro ele sofre uma força, né? Eu comecei a falar sobre essa força, né? A gente enunciei aqui nela, que é a chamada força magnética de Lorentz. Ela depende, né? Eu tenho uma partícula, né? Eu pego uma partícula eletrizada, né? Por exemplo, um próton, né? Uma partícula com carga positiva. Eu lanço ela no campo magnético, então vai surgir sobre ela uma força, né? Essa força, ela é perpendicular tanto ao vetor velocidade quanto ao vetor campo magnético, né? E é dada pela regra da mão direita, que é isso daqui. O que é muito importante a gente ter noção aí de como ela funciona. E aí eu falei, né, basicamente que quando eu tenho uma velocidade e eu tenho uma força perpendicular a essa velocidade, eu vou cair num movimento circular, tá? Então, o que acontece na prática é o seguinte: se eu lanço uma partícula eletrizada em um campo magnético uniforme, essa partícula ela vai cair num movimento circular, né? Então, aqui, por exemplo, né, eu tenho o xizinho tá indicando que eu tenho um campo magnético, né? Vale lembrar, gente, que aqui é uma figura tridimensional, né? Tá no plano, mas ela é tridimensional, que eu tenho aqui um vetor que ele está entrando ou saindo do plano, né? Então aqui o xzinho quer dizer que ele está entrando no plano, né? Então o vetor ele está apontando aí, se você apontando para a tela, né? Então tá na direção da tela. E aí eu tenho o campo magnético e o vetor velocidade, então vai surgir uma força magnética que é perpendicular, né? Então ela vai fazer o quê? Essa força vai desviar a partícula, vai chegar até aqui. E assim, aqui vai ser a mesma coisa, né? Uma força para cá, campo magnético entrando, a força vai ser novamente, né? Todas essas forças aqui, se vocês fazerem a regra da mão direita, vocês vão perceber que sempre vai apontar para esse centro aqui. Então isso aqui vai configurar um movimento circular. E aí foi até aqui que eu falei só. Eu queria saber se ficou alguma dúvida quanto a isso, especialmente a regra da mão direita. Até aqui abrir o chat. A regra da mão direita é bastante importante, tá, gente? Vocês ficaram com alguma dúvida na regra da mão direita? Vocês querem que eu dê uma revisada rapidinho? Então, e aí eu vou dar. Já utilizando para revisar, eu vou usar um vídeo aqui, ó, que mostra como é que acontece esse movimento espiral. E eu já volto na regra da mão direita. Eu vou abrir aqui esse vídeo, que é bem interessante. Tem 3 vídeos aqui que eu vou mostrar para vocês que tem a ver com é uma forma de a gente enxergar melhor aí o fenômeno da, dessa força. Dessa força ela é muito fundamental, né? Uma força. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês ouvem o que tiver no meu computador, será?
Então vamos ver. Vamos ver se é isso aí. Ah, mas vocês estão vindo? Eu vou fazer um esquema aqui de novo. Só um minuto. Vocês vão ver no meu microfone. Só um minuto. Deixa eu ver se tem um botão certo. Não sei o botão, mas vamos lá. Consider motion of a charged particle in a uniform Assim magnetic vocês ouvem. field. First, consider the case of V bar perpendicular to B bar. Beleza, tá aí, vocês vão entender, mas eu não sei porque eu gosto de ouvir se meu que vocês não vão precisar ouvir, né? Mas os outros não vão precisar ouvir. Eles não estão em português. Opa, volta aqui. É 1 minuto e 47. Seguinte, gente, o que vocês têm que pegar aqui da questão, né? Eu tenho aqui, né, um polo norte e polo sul. Aqui tá indicando separado, tá, gente? Mas eu poderia produzir a mesma coisa de, por exemplo, se eu tivesse um norte aqui atrás desse sul, né? Necessariamente vai ter um norte atrás desse sul aqui, tá? E aqui também vai ter um sul atrás desse norte. Aqui só tá simplificando que a região que tem um campo magnético, né? Então aqui tem um campo magnético uniforme. Você tá vendo melhor agora, Bruna? É o seguinte, né? Quando eu tenho uma partícula, ela entra aqui no esquema, o que acontece? Vocês não precisam ver o áudio do coisa. Então aqui eu tenho aqui, né, o campo, né? Ó, e a partícula, ó, quando ela entra, ela faz esse movimento aqui, né? Ela entra num movimento espiral. Tá? Isso que é o que a gente chama de espiral. Isso acontece por quê? Porque eu tenho aqui novamente uma imagem tridimensional, tá, gente? Deixa eu abaixar o volume do... Cadê? Aqui, então, quando eu tenho esse vetor aqui, né, entre a velocidade aqui, né, eu vou ter que a força resultante vai ser sempre pro centro aqui, né, então isso faz com que o movimento da partícula ela seja sempre espiralado. Então, quando eu lanço uma partícula carregada positivamente em um campo magnético, ela vai sofrer uma força que vai fazer ela cair no movimento espiral, tá? E aqui é o seguinte, né? Aqui eu tenho um movimento espiral, que é circular, e eu tenho também um movimento nessa direção, né? Por que isso acontece? Porque eu tenho uma velocidade aqui que ela tem uma componente horizontal, né? Então eu tenho aqui, tá vendo? Ó, y, z e x. Então eu lanço a partícula aqui no eixo z, né? Só que eu tenho uma velocidade em x também. Então, se fosse só na direção z, ia ficar no movimento circular aqui eterno. Só que é no movimento circular e indo para a direita. Então isso aqui a gente chama de movimento espiral, tá? Então ele vai cair no movimento espiral nesse caso, tá? E agora, voltando aqui na regra da mão direita, é o seguinte. Cadê a regra da mão direita? A regra da mão direita, ela fala o seguinte. Eu vou pedir para vocês olharem agora na minha câmera. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Eu vou apresentar aqui com as canetas. Com meus vetores. Vou pegar a caneta. Minhas canetas. E um estilete. Pensa o seguinte, né? Eu tenho aqui, né? Eu vou indicar de vermelho. Melhor, eu vou indicar de preto o vetor. Lembrando, né, que os vetores a gente consegue indicar por setas e tal, né? E no caso do campo magnético, ele é um vetor uniforme, né? Então ele é meio que retinho, né? Paralelo e tal. E vou indicar isso aqui como meu vetor campo magnético. Eu vou indicar isso aqui como vetor velocidade. Velocidade do quê? Velocidade que eu lanço a partícula. Então, eu estou lançando uma partícula, né? Então, vou jogar ela para lá, por exemplo, né? Então, ó, eu indico como vetorzinho aqui, tá vendo? Aqui, né? Certinho. E aqui eu tenho um vetor campo magnético. E aí a força eu vou indicar por esse estilete vermelho aqui, tá bom? Então é o seguinte. Eu tenho aqui o B e aqui eu tenho o V, né? Quando eu tenho aqui o campo magnético, e quando eu lanço a partícula, por exemplo,
na direção indo para a tela de vocês aí, eu formo um ângulo aqui, tá vendo? Ó o ângulo. Né? Aqui, por exemplo, né, aproximadamente 90 graus. E qual é a parada da regra da mão direita? Né? A regra da mão direita, ela diz o seguinte, deixa eu botar aqui. Eu tenho, né, o B, que é esse preto aqui, eu indico com os meus dedos da frente, tá vendo aqui, ó? Indicador, dedo do meio, anelar e índice. Então, por exemplo, né, ele tá para cá, né? Agora, o vetor velocidade eu vou indicar com o meu polegar, tá? Então, mantendo o meu B para lá, tá vendo? Eu tô girando aqui, ó, o meu vetor, né? Tá na mesma direção do... E aí eu vou indicar agora o meu dedão para o vetor velocidade. Nesse caso aqui, para isso ser possível, é só se eu fazer assim, né? Ó, tá vendo? Agora, ó, tá vendo? Estão na mesma direção, ó. O B agora tá para cima e o V tá para cá. Então, nessa configuração, a força resultante vai ser sempre o sentido da palma da minha mão, né? Então, ela vai ser, nesse caso aqui, nessa configuração, por exemplo, né, ó, o B tá para cima, tá vendo aqui? É para cima, digo com esses dedos. O V tá para cá, ó, tá vendo aqui, ó. E a força vai ser para onde? Vai ser nesse sentido, vai ser indo para vocês. Então, eu indicaria aqui agora, nesse sentido, tá vendo? Ó. Então, agora eu tenho a minha força. Então, conclusão disso, se eu lançar uma partícula no campo magnético que está para cima, a partícula com velocidade V para esse sentido, a força vai ser indo para cá. Tá? Então, agora aplicando lá no exemplo, né? No exemplo, eu acho o seguinte, né? Eu tinha o B entrando, né, no plano. Tá? Então, tá indo para vocês aí o B. A velocidade era para cima, né? Então, olha o que acontece, né? Ó. Opa. O B, o V para cima, né? Para onde vai ser a força? Vai ser para cá. Então, ó, a partícula que ela vem nessa direção, ela sofre uma força que faz ela fazer esse movimento aqui. Eu botei para trás, ó. Esse movimento aqui, certo? Agora o vetor da partícula tá para cá, vetor velocidade. Então, ó, novamente, a regra da mão direita aqui, ó, indicador, os indicadores aqui, né? Não sei se é assim que chama. Velocidade, onde vai essa força? Vai ser para baixo. Então a partícula vai fazer isso aqui, ó. Se você aplicar a regra da mão direita para todos os pontos dessa circunferência, você vai ver que a força vai ser sempre indicando para o centro, né? Então isso vai fazer um movimento circular, tá bom? É isso que é o movimento que vai cair, o movimento circular, beleza? Tudo bem, gente? Essa questão dessa regra da mão direita ela é bastante importante. Então, resumindo, é o seguinte, ó. Essas daqui é o vetor B, aqui o vetor V, e a força vai ser em direção que vai sair aqui, né? A palma da sua mão é o tapão, né? Então, o B, o V, tapão, né? Então, esse é o sentido. Ficou mais claro, gente? E aí, vocês podem ficar, né? Tanto que lá, quando você vê o pessoal fazendo as questões de eletromagnetismo, eles ficam meio assim, porque pensa só, para onde está o B? O B está para lá, então você aponta o B para lá. A velocidade está para baixo. Então, para cá. Então, eu mantenho o B para lá e o B para cá. Onde vai essa força? Nesse sentido. Vocês entenderam, gente? A questão aí da regra? Mais ou menos? Para vocês responder. Sim, que bom. Então, beleza. Então, a gente... Tá, e se eu falei para um caso na partícula positiva, né? E se a partícula for negativa, o que vocês acham que vai acontecer? Escrevam no comentário. Mais fácil do que usar a outra mão, né? Você usa a mesma mão, só que em vez de sair na palma da mão, você vai mudar o sentido. Em vez de ser para cá, vai ser para lá. Tudo bem? Então, a regra da mão direita, quando a partícula for negativa, é só você lembra lá de vetores, se você multiplica por menos o vetor, ele não muda o sentido. Então, vai ser por outro sentido, né? Então, em vez de ser o tapão, né, vai ser para cá. Beleza? Então não precisa usar outra mão, não. Se usar outra mão, você vai confundir. É melhor você aprender a usar essa mão na mão direita, você vai usar várias vezes em eletromagnetismo, na próxima aula também, e aí você, tá bom, se o positivo é para cá, o negativo é para o lado. Tá bom? Beleza, Bruno? Não vou ficar usando um negócio no ouvido, não, porque na orelha. Eu vou compartilhar novamente a tela. Aqui que mostra, agora achei onde mostra o computer sound aqui. Beleza, Bruno. Comentou lá que eu tinha um negócio aqui no próprio treco aqui do computador. Agora, gente, eu vou mostrar... então sim, só o seguinte, né? Então, só para voltar aqui. E aí, o módulo dessa força vocês calculam, né, usando a fórmula, tá? Geralmente aqui, ó, o seno
o ângulo vai ser 90, tá? Então, sendo de 91. Então, você vai ficar só com Q, V e B. Então, ou seja, depende da carga, claro, né? Quanto mais intensa a carga, maior vai ser a força. O V também, né? Quanto maior a velocidade, maior vai ser a força. E o B, que é o campo magnético, tá? Então, beleza, né, gente? E aí, o que acontece? Quando eu tenho aqui, ó, por exemplo, o campo... Deixa eu colocar no módulo cheio. Eu tenho um campo magnético que tem, né, o B aqui, tá vendo? Ó, o B e o V, né? Se vocês fazerem a regra da mão direita aqui, ó, vocês vão ver que vai ter Volta. Na verdade é o seguinte, tá vendo aqui, o V, esse é o V. Eu decompus o V em duas velocidades, né? Uma velocidade nesse eixo aqui, vamos dizer eixo Y, e aqui no eixo X, tá? Então, o que acontece, gente? A velocidade no eixo Y vai ser responsável por fazer o movimento circular. A velocidade no eixo X aqui vai fazer com que, né? Lembrando que a componente X aqui não é alterada, tá? Só a componente Y que ela é perpendicular aqui esse campo, né? O campo magnético, né? Então, essa daqui vai fazer ele cair no movimento circular, e isso aqui vai cair no movimento indo para frente. Então, se você combinar o movimento circular com o movimento indo para frente, você vai cair no movimento espiral, tá bom? Então, isso aqui é a configuração que essa partícula vai fazer. Ela vai fazer um movimento espiral, né? E aí dá pra gente calcular o raio dessa trajetória, tá bom, gente? Que é o que importa pra gente. Então, como eu faço para calcular o raio dessa trajetória, né? Então, voltando aqui, né? Geralmente, quando pedem para calcular esse raio aqui, né? Então, tem um círculo aqui, né? Eles pedem para calcular esse raio. O raio, gente, é calculado da seguinte forma, né? Que não sei se vocês estudaram o movimento circular, né? Mas eu tenho uma aceleração centrípeta, né? Que faz com que mantenha o movimento circular. Então, né? A força centrípeta sobre a partícula de massa m é dada por isso daqui, ó, mv² sobre r. E a força magnética, que a gente acabou de calcular, né? A gente acabou de ver, é o Q vezes QVB, tá? Ou seja, a força magnética vai ser responsável pelo movimento circular. Então, eu igualo, né? Força magnética igual a força centrípeta. Então, eu vou lá, substituo, né? Força magnética e a força centrípeta aqui. Eu tenho V aqui, V² aqui, cancela, né? Então, vai ficar só QB igual a MV sobre R. E isolando o R, vai ficar R, né? Ou seja, o raio dessa circunferência vai ser proporcional à massa, à velocidade, inversamente proporcional à carga e o campo magnético. Então, isso aqui é uma forma de você calcular esse raio dessa trajetória da partícula, uma partícula de massa m, imersa num campo magnético B, com carga Q, e uma certa velocidade V, vai ser dado por essa equação, tá bom? E aqui eu vou compartilhar com vocês um vídeo, né? Esse negócio é bem interessante. O vídeo de explosões solares. Só me falem, eu vou ter que sair aqui do modo apresentação. Ou não, vai para o outro. Calma, computador. Aí eu quero que vocês confirmem se vocês estão vendo o vídeo. Soninho. Cientistas ao redor do mundo registraram hoje a chegada de partículas resultantes de explosões solares. Estas são imagens da NASA. Vocês estão vendo, gente? Ou melhor, vocês ouviram? Ah, então beleza. Vou colocar numa tela cheia aqui. Se não ouvirem, por favor, acione o microfone aí que eu não estou ouvindo, não. Computador devagar. Calma aí que uma hora vai. NASA do momento da explosão na superfície do Sol. Foi a maior dos últimos 5 anos. Mundo. Cientistas ao redor do mundo registraram hoje a chegada de partículas resultantes de explosões solares. Estas são imagens da NASA do momento da explosão na superfície do Sol. Foi a maior dos últimos 5 anos.
Outro satélite mostra partículas que foram liberadas batendo na lente da câmera. Formado por gases, principalmente por hidrogênio e hélio, o Sol não é uniforme. As partes têm diferentes temperaturas e pressões. De tempos em tempos, os campos magnéticos do Sol mudam de forma e provocam explosões. Elas liberam radiação e bilhões de toneladas de partículas. O material chega à Terra em forma de tempestade solar, mas graças ao campo magnético terrestre, a maior parte da radiação e das partículas é barrada, como mostram os computadores do INPE em São José dos Campos, interior de São Paulo. A explosão solar que ocorreu ontem, às 0h30 da manhã, ela viajou aproximadamente um dia de viagem, foi detectada pelos nossos satélites perto da Terra e chegou hoje, que nós presenciamos ao vivo aqui, às 7h30 da manhã. As explosões ocorreram a 150 milhões de quilômetros da Terra. Apesar disso, os especialistas dizem que as partículas liberadas pelo Sol podem interferir nos satélites, nas transmissões de rádio e no GPS de carros e aviões. Esta pesquisadora explica que o ponto fraco do campo magnético da Terra são os polos, por onde entram partículas que podem afetar a rede elétrica, como já aconteceu no Canadá. Elas podem causar picos de corrente em linhas de alta tensão. E fazendo isso podem até queimar transformadores, que foi o que aconteceu em 1989 lá em Quebec, né? Que deixou a população sem energia elétrica durante várias horas. O diretor do Planetário de São Paulo diz que a tempestade deve diminuir nos próximos dias e que não há riscos para a saúde. Você nunca deve se expor demais ao Sol, independente dessa tempestade magnética. Não é algo para gerar nenhum tipo de alarme, a gente pode ficar tranquilo com relação a isso. E aí, gente, o que acharam? Estão me ouvindo? O que vocês acharam aí do vídeo? Cri. Deixa eu ver se tem. Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Ou só estão mudo mesmo? Ótimo vídeo. Então, cara, né, vamos comentar aqui nos comentários. Então, gente, esse negócio aí é bem interessante, né? Ele mostra as explosões solares. As explosões solares, elas acontecem basicamente o tempo inteiro, só que às vezes o Sol ele tá um pouco mais agitado e essas explosões são mais fortes, né? Então, só que assim, o tempo inteiro o Sol ele emite um monte de partículas pra gente, né? Então, o nosso campo magnético, né? Como ele protege, né? Assim como a gente acabou de ver na força de Lorentz, a partícula eletrizada, né? Então, assim, eu tenho a Terra, que ela tem um campo magnético, tem lá o seu vetor B, e aí a partícula, quando ela entra no campo magnético, ela sofre uma força. E essa força, né, ela cai, né? A partícula ela cai em um movimento espiral, e essas partículas elas param onde? Lá no polo norte e no polo sul, dependendo da carga, né? Então, se for positiva, ela vai para um lado, né? E se for negativa, ela vai para o outro, tá? E aí, quando isso chega nos polos, acontece aqueles famosos e incríveis fenômenos que acontece lá na... Qual é o nome do país? Que é bem... Esse negócio acontece bastante lá, tipo, quase toda noite acontece isso. É chamada Aurora Boreal. A Aurora Boreal, ela acontece exatamente devido a isso, tá? Então, as auroras boreais, elas são as partículas eletrizadas que elas não passaram diretamente, vamos dizer, elas não bateram diretamente na Terra assim, de frente, né? Vamos dizer. E aí essas partículas, elas são desviadas, elas param lá no Polo Norte. E aí esse efeito que acontece aqui, né? As auroras boreais, né? Tem as auroras boreais e as auroras austrais, né? Dependendo se for no Polo Norte ou Polo Sul. Então são essas coisas incríveis aqui que acontece, que é basicamente a interação das partículas eletrizadas do Sol com a atmosfera dessas regiões, né? Então é algo lindo de se ver, né? Só que são partículas eletrizadas que são desviadas, né? Então você vê que o negócio é realmente muito bonito de ver, né? Então você vê que tem umas linhas aqui, né? Essas linhas aqui são as linhas de campo magnético da Terra, né? São por onde elas estão passando, né? Então quando elas passam nessas regiões aqui, as partículas elas percorrem, né? Então assim, voltando aqui no slide, né? Então tem aqui o B, tá vendo? A partícula, quando ela cai na espiral, né? Ela fica contornando essas linhas de campo, né? Então, ó,
elas caem nas espirais. Então você consegue enxergar exatamente aqui, tá vendo? Partículas, elas, quando elas colidem na atmosfera, ela emite luz, né? Então o negócio é bem interessante, assim, de verdade. Então, isso aqui é uma aplicação dessa questão da força magnética, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um outro vídeo, né, que é o do espectrômetro de massa. O que é o espectrômetro de massa? Quem aí for da área de biológicas, por exemplo, né, quer fazer cursos relacionados à biologia, química também, né, áreas da saúde, etc., vocês vão sempre trabalhar com esse equipamento, né? O que é o espectrômetro de massa? Ele é um equipamento que ele consegue identificar qual substância química está presente em uma certa amostra. Então, você tem lá um aminoácido, por exemplo. Então, você quer caracterizar esse aminoácido, né? Então, você coloca ele no espectrômetro de massa e aí ele consegue identificar que coisa que é. E aí a pergunta é, como esse negócio funciona, né? Então, vou mostrar um vídeo para vocês aqui rapidamente de como ele funciona. É bem interessante, né? Então, é uma aplicação também dessa força magnética. Então, vocês veem que é bem importante esse negócio. Dúvidas até agora, gente? Alguma curiosidade, tal, vocês queiram saber? Welcome to subtopic 2.2, the mass spectrometer. The mass spectrometer is a vital instrument in many kinds of chemical analysis. But how does it work? Quem está falando é que o espectrômetro de massa ele é utilizado And how do we interpret the data that we get from em it? análises químicas. A mass spectrometer works Então, deixa eu passar aqui. 5 stages. Então, tem 5 estágios, gente, o espectrômetro de massa. Tem o primeiro, então, deixa eu voltar aqui, a interrogação. A interrogação é porque eu não sei qual amostra que está aqui, né? Então, tipo assim, eu tenho uma amostra aqui, eu não sei o que tem nela. Então, o que eu faço? Eu pego essa amostra, vaporizo ela. Isso que funciona no espectrômetro de massa. Eu ionizo, né? Por que eu ionizo essa coisa? Porque quando eu ionizo, eu atribuo carga, né? Então, o exemplo de ionização. Eu tenho uma molécula de NaCl, não é um exemplo besta, tá, gente? Então, tem o NaCl, o Na fica mais, o Cl menos. Então, eu sei que o NaCl fica com uma carga, né? Então, ele fica o Na mais Cl menos. Então, você tem mais e tem o excesso de uma carga positiva, e o Cl está com excesso de uma carga negativa. Então, fica Na mais Cl menos. Então, eu sei quantizar a carga que aquele elemento químico tem. Então, por isso que eu faço isso, de ionizar. Então, eu pego essa partícula, ionizo, acelero ela, né, para ela ganhar uma certa velocidade. Lembrem lá que a força ela acontece quando a partícula ela tem uma certa velocidade. E aí, o que acontece? Aqui nessa região da imagem é onde eu tenho um campo magnético. E quando essa partícula ela entra no campo magnético com certa velocidade, ela vai ser desviada, né, por causa da força magnética. Então, aqui, né, ela vai cair num movimento circular bem longo, né, por causa da sua velocidade. Então, vai cair num movimento circular que vai defletir, depois ela é detectada, né? Então, beleza, né? O que isso tem a ver, né? Então, a gente já vai ver aqui rapidinho. Então, assim, a partícula, se ela não tivesse o campo magnético, ela vai permanecer reta, né? Primeira lei de Newton, né? Vai continuar reta se não tiver força sobre ela. Só que o que acontece, né? Ele tem um campo magnético aqui, né? Que faz com que essa partícula seja defletida. E aí, gente, o que acontece? Né? Como mostrei aqui para vocês, ó, o raio dessa trajetória que vai ser, então vai cair no movimento circular, né? E o raio dessa trajetória depende da massa, da carga, né? Ou seja, da massa e da carga da partícula. E o V e o B, né, são grandezas aqui, né, de velocidade e campo magnético, né? Então, no espectrômetro de massa, o que acontece? Eu sei a velocidade que a partícula entra, né? E aí eu consigo, gente, calcular a relação de massa e de carga, né, por essa equação. E o R, gente, eu consigo detectar, porque ela vai cair no movimento circular e o R eu detecto aqui na frente, né? Eu tenho vários detectores. E o que vai acontecer? Para cada partícula, para cada relação massa de carga para uma partícula, como está mostrando aqui, ó. Então, assim, eu tenho aqui uma substância química que tem uma porrada de moléculas e átomos e tal, e quando eu ionizo, eu separo eles, né? Então, quando eu separo eles, cada um vai cair em um canto aqui desse detector, né? E aí vai depender da massa da carga. E aí que vem a sacada, né? Cada elemento químico, né? Todos eles têm uma única relação carga-massa, tá? Então, ou seja, se eu pegar, por exemplo, eu tenho aqui eu sei, né? Nesse caso, eu tenho aqui o NaCl. O Na, o átomo de Na, ele tem uma massa, ele tem uma carga, né? O Cl ele tem uma massa e tem uma carga. Todo elemento químico tem uma relação massa e carga. E quando eu detecto aqui, ó,
eu consigo saber exatamente, né, a relação massa e carga, porque a velocidade eu sei que eu consigo medir, o campo magnético eu sei porque eu estou produzindo, e a velocidade aqui eu também eu sei, porque eu acelero essa partícula. Então, quando eu pego a massa e a carga aqui, no detector eu consigo saber qual elemento químico que tem ali. Então, se eu tenho, por exemplo, a NaCl, cai um aqui, cai outro aqui. Ah, beleza, eu tenho uma molécula de Na, outra molécula de Cl. Então, NaCl. Tá? Ah, H2O, eu tenho 2H e um O. Ah, vai cair 2H aqui e um O aqui embaixo, por exemplo, né? Então, deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Isso lembra alguma coisa de ótica? Não sei o que tem a ver com ótica. Mas geralmente tudo tem a ver com ótica, né? Sei lá. É que essas coisas são... Esse equipamento com certeza tem um monte de coisa, tipo, que não é só o princípio eletromagnético, mas o equipamento em si tem várias coisas, né? Então, assim funciona o espectrômetro de massa, gente. Então, isso é bem interessante, né? Tipo assim, cada elemento químico, a gente tem uma relação carga-massa, né? Então, ó. E como é que funciona? Então, eu vou lá, pego detectado e eu sei que, então deu essa relação carga e massa, essa relação carga e massa. E a partir daí eu consigo saber qual alimento, né? Então, isso é bem interessante, né? Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, por exemplo, né? É um resultado de uma amostra. Então, eu tenho aqui, né? Opa. Claro, né, que eu estou dando exemplo para vocês de NaCl, né? Mas pensa só, eu tenho uma molécula aqui, ó, super complicada e tal. E aí, quando eu passo no detector do espectrômetro de massa, ele dá esses picos aqui, né? Cada pico desses aqui corresponde a um elemento químico. E ele também consegue saber a quantidade desse elemento químico. Então, a partir disso, então, você pensa assim, olha só que interessante. Eu tenho aqui 4 hidrogênio e 1 carbono. Como que será a configuração dessa molécula? E aí, estudando lá aquela questão de distribuição eletrônica e tal, você sabe que o carbono faz 4 ligações, o hidrogênio faz 1. Olha a coincidência, eu tenho aqui um carbono para 4 hidrogênio. E assim que eles conseguem saber qual a configuração da molécula, né? Então isso é bem, muito interessante mesmo. Tá bom, gente? Qualquer dúvida sobre a questão aqui do funcionamento tanto do espectrômetro de massa, o princípio, né? Ou seja, a partícula, né, o átomo, né, ionizado, ele é desviado nesse campo magnético e a relação carga-massa é identificada, né? Então, lembrando aqui, né? Então, ó, a relação carga-massa aqui, né? O M sobre Q, ou Q sobre M, é massa-carga, né? Então, ó, o R eu consigo detectar no detector, o V eu consigo medir também, e o B eu sei, né? Porque eu que estou colocando lá o campo magnético para desviar. Então, eu detecto o R, eu pego R vezes B dividido por V, eu sei M sobre Q. E aí, cada elemento químico tem um M sobre Q, porque antes eu já caracterizei isso. Então, é um negócio bem interessante. Beleza, gente? Cara, alguma dúvida quanto a essa questão aí do espectrômetro de massa? Então, eu acho que eu não vou me prolongar mais, só vou dar uma introdução aqui sobre esse próximo tópico. Que é o seguinte, né? A gente acabou de estudar que uma partícula imersa em campo magnético com uma certa velocidade, ela vai sofrer uma força, né? E aí eu comecei esse tema mostrando esse vídeo aqui, né? Esse GIF aqui, né? Que é aqui não é uma partícula só, que é um turbilhão de partículas, né? Que são os elétrons aqui nesse fio. Então é o seguinte, aqui eu mostrei inicialmente para vocês qual é o efeito sobre uma única partícula, tá? Só que agora a gente vai ver como acontece quando eu tenho várias partículas, que no exemplo mais clássico disso é um fio percorrido por uma corrente elétrica, né? Então o que acontece, né? Vou deixar aqui no tela cheia. A gente acabou de ver o seguinte, né? Ó, sobre uma partícula eletrizada imersa em um campo magnético, exerce sobre ela uma força magnética chamada força de Lorentz, dado por F igual a o módulo da carga, né? Aqui tá módulo porque a força, o sentido e direção, a gente viu lá na regra da mão direita. Tá? Então a força é igual a Q, VB, seno do ângulo, tá? Então, assim, a gente sabe que uma corrente elétrica é um fluxo de cargas elétricas que percorre um fio. Então, desse modo, se inserirmos um fio condutor, né, percorrido por uma corrente elétrica, sobre um campo magnético, sobre ele irá exercer uma força magnética, né? Por quê? Porque eu vou ter uma força sobre cada partícula ali, de cada elétron, né? Então, cada elétron no fio percorrido por uma corrente elétrica, né, vai sofrer uma força. Deixa eu ver aqui o que vocês comentaram no chat. Até agora tudo ok. Então, beleza. Aí eu tenho aqui, né? Então, se vocês aplicarem aqui regra da mão direita, né? Eu tenho dois aqui, né? Eu tenho um positivo e um negativo. Vamos estudar o positivo, tá? O positivo é o seguinte, né? O B tá entrando, né? Então, vocês podem até usar a regra da mão direita para treinar e tal. O B tá entrando, então vocês apontam os indicadores aqui da mão entrando na sua tela. O V, né? Que é o sentido da carga elétrica, tá pro lado direito, né? Então, lado direito aqui
se vocês configurar a mão dessa forma, os dedos da frente, né, e no sentido entrando na tela, e o vetor V para a direita, vocês vão ver que a palma da mão vai ficar para cima, né? Então a força ela vai ser exatamente na direção da palma da sua mão, vai ser para cima. Então aqui está a força magnética. Só que quando a gente fala de corrente elétrica, a gente viu lá que na verdade é as cargas negativas que se movimentam, né? E aí, se você aplicar a regra da mão direita aqui, você vai ver que vai dar na mesma coisa, né? Por quê, né? Então, como que fica? O V, né? O B está entrando no plano, então eu indico lá com a mão entrando na tela. O V está para a direita, né? E aí você pensa, a força deveria estar para baixo, né? Porque a palma da mão fica para baixo. Só que como a partícula negativa, lembrem lá que eu falei, o sentido muda, então vai ficar para cima. Então, o que isso tem na prática, né? Não importa o sentido aqui com a DOT, né? Essa carga positiva indo para cá ou negativa indo para cá, porque a gente viu que no sentido convencional da corrente é a mesma coisa. Eu tendo elétrons indo para cá, é equivalente de eu tiver cargas positivas se movendo para cá, porque para cá está ficando negativo, então se está saindo negativo para cá, consequentemente daqui para lá está ficando positivo, tá? Da esquerda para direita ficando positivo. Então a força vai ser para cima, tá? Então aqui a gente tem o sentido, quando eu tenho uma corrente elétrica vindo da esquerda para a direita, e o campo magnético está entrando no plano, eu vou ter que a força sobre esse condutor, né, esse fio, vai ser para cima, tá bom? Então, isso aqui é uma característica, né, dessa força magnética. E aí, como eu faço para calcular isso, tá, gente? A gente acabou de ver que, que uma partícula ela sofre uma força, né? E aí, para eu saber a força sobre um fio, eu vou ter que somar a força sobre cada uma dessas partículas, tá? Aqui eu não vou me atentar à dedução disso, tá? Mas basicamente é o seguinte, né? Eu tenho aqui o produto QVB, né? A carga aqui de cada elétron, né? E, a carga elementar, VB. E eu multiplico por N, que é a quantidade de elétrons que está percorrendo esse fio, né? E aí, se você relaciona isso com a questão da velocidade dessas partículas, né? O V, que é o L sobre o tempo, né? O L, que é o comprimento do fio dividido pela variação do tempo. E eu manipular aqui essas equações, né? Vou chegar aqui, a força magnética sobre o condutor vai depender, claro, né, da corrente. Então, a força magnética vai ser dada pelo produto do campo magnético, né, o B, o I, que é a corrente elétrica, vezes o comprimento do fio e, novamente, o ângulo, né, sendo do ângulo θ aqui entre o L e o B, tá bom? Na próxima aula eu vou retornar nessa questão e a gente vai fazer esse exercício aqui para a gente fechar essa questão de força magnética aqui e as questões de campo magnético, para logo na próxima aula também entrar nas fontes de campo magnético, tá bom? Então, gente, é isso aí que eu tinha para a gente conversar hoje. É só para finalizar essa questão de força magnética aqui. A gente vai voltar nela ainda mais. Vocês já ouviram falar sobre isso, a gente vai fazer exercício, né? Que é o que importa. E quero saber se ficou alguma dúvida sobre essas questões. A palavra-chave é força de Lorentz. Se bem que é uma palavra, né? Não é uma frase, são duas, né? Força magnética. Força magnética ou força de Lorentz. Deixa eu escrever. Força de Lorentz. Já escrevi aí. Tudo bem. É a mesma coisa. São sinônimos. Não no ponto de vista português, mas da física. Tudo bem, gente? Então, é isso aí. Agradeço a atenção de vocês e vejo vocês aí nas próximas... a Bruna falou para ignorar aqui a primeira. Tudo bem, então. Aliás, esse negócio de palavra-chave a ideia é qual? Assim, só para... Né, tipo assim, é só para, vamos dizer, fechar a aula? Entendi. Então, bem, gente. Então, vou sair daqui. Acho que já passou um tempinho da minha aula aqui. Então, agradeço a atenção de vocês e vejo vocês aí daqui a 15 dias, tá bom? Então, grande abraço para vocês. Luiz, pode interromper aí a transmissão. Vou parar de compartilhar minha tela. Show de bola, Wesley. Valeu. Falou. Tchau, tchau, gente. Abraço aí para todo mundo. Obrigado. Valeu. Show de bola. Lê, fique à vontade. São todos seus.